Detetive. E o tema agora é cativeiros espirituais. A gente está falando sobre pessoas que têm a vida presa, amarrada, uma vida que não flui, uma vida que não avança, uma vida que não sai do lugar, uma vida que parece um carrossel girando, entendeu? A gente está ministrando sobre isso. A gente já vem ministrando sobre isso, né? Muita gente está sendo impactada, está sendo liberto, né? Está tomando conhecimento de coisas que não sabia. E hoje a gente vai estar ministrando aí, né, a parte final, que é como se libertar desses cativeiros, tá certo? Mas antes a gente vai fazer uma recapitulação, porque eu tenho certeza que tem gente que está aí na live que não viu a primeira ministração. Então a gente vai recapitular, né, desde o início, né? A primeira foi o que são cativeiros espirituais. A gente falou o que é. A gente leu aquele texto lá de Lucas, que a gente acabou de ler aqui, Lucas 13, que uma mulher, diz o texto que ela estava possessa, né? Ela tinha um espírito de enfermidade há 18 anos na vida dela, e Jesus foi e expulsou aquele espírito e ela foi curada, né? E Jesus fala que ela estava num cativeiro, né? Que Satanás trazia ela presa há 18 anos num cativeiro, e era uma mulher crente, era uma crente da época, né? Essa mulher, e ela andava encurvada, ela andava corcunda, e todo mundo provavelmente pensava que era um problema de coluna, alguma coisa nesse sentido, quando que na realidade era um espírito de enfermidade. Ou seja, quando a Bíblia diz assim, um espírito de enfermidade, então existe um espírito de prostituição, um espírito de homicídio, existe um espírito para cada coisa. Esse espírito que estava nessa mulher, ele agia especificamente na coluna dessa mulher, entendeu? Então essa mulher vivia num cativeiro. E o que é um cativeiro? Um cativeiro espiritual é igual um cativeiro onde você vê um leão, por exemplo. Você já viu um leão no zoológico? Um leão, ele fica preso no zoológico. O leão, ele é um animal que ele foi criado para caçar. Ele não caça. Ele é um animal que gosta de matar os outros, é da natureza dele, o instinto dele matar animais para comer. O leão não mata nada, o leão não tem espaço, é pequeno, né? Se você observar, a maioria dos leões que vivem em cativeiros, eles são depressivos, são doentes. Por exemplo, aqui em João Pessoa tem um zoológico ali, e certa vez eu fui lá com a minha esposa, com as minhas filhas, e eu disse, rapaz, isso é uma maldade, esse animal aqui. Tem animal que ainda dá para criar em cativeiro, esse aqui não dá. Olha o estado desse leão. E o leão lá é oprimido e doente. Eu acho até que morreu aquele leão. Por quê? Porque ele estava em cativeiro, né? Então um cativeiro espiritual não muda muita coisa isso aí. Agora a diferença é que é espiritual, onde Satanás aprisiona as pessoas, né? Como no caso dessa mulher aqui específico, que era uma mulher que ela vinha 18 anos encurvada. Ela tinha um problema que aí, se fosse no tempo de hoje, com certeza hoje tem especialista para tudo, né? Tudo que é coisa espiritual que a ciência não explica, né? Que a igreja, que a caixinha evangélica não explica, a ciência dá nome e tal, né? Tudo hoje existe uma síndrome, enfim. E provavelmente se essa mulher fosse da nossa época, iam dizer que ela tinha hérnia de disco, iam falar que ela tinha escoliose, lordose, cifose, todo tipo de doença da coluna, iam falar isso. Mas Jesus, ele teve uma visão, ele disse que ele impôs a mão naquela mulher e ela foi liberta daquele espírito. E ele falou que a mulher estava presa há 18 anos por Satanás. Ou seja, Satanás mantinha aquela mulher em cativeiro. Por isso que a vida daquela mulher era uma desgraça. Imagine você viver 18 anos encurvado. Sabe, eu já vi uma mulher assim lá no Conde. Eu estava numa granja lá de um amigo e encontrei uma senhora, fui pedir informação. Essa senhora, ela tinha acho que uns 60 e tantos anos. Ela era encurvada, ela tinha uma bola nas costas. E eu perguntei se era de nascença. Ela falou que não, foi ficando com o tempo. Logo eu me lembrei dessa passagem bíblica, né? Então, os cativeiros espirituais são os mais diversos, gente. Sabe? O objetivo é que Satanás, ele trabalhe invisivelmente na vida das pessoas, e as pessoas acham, começam a olhar, eu tenho um problema de coluna, eu vou no ortopedista muito bom, que é aquele lá na praia, e eu vou investir aí R$1.000, R$2.000 e vou ficar boa. Aí você vai lá, não dá certo, aí você viaja para São Paulo, você roda o Brasil, você vai até fora do Brasil, e aí não há uma resolução para o seu caso. E aí alguém fala assim,
Você já parou para pensar na possibilidade de que isso pode ser espiritual? Aí tem gente que, isso não existe, isso não acontece, eu não acredito nessas coisas e tudo. Então tudo que o diabo quer, ele aprisionar uma pessoa, pôr uma pessoa no cativeiro e que a pessoa tenha essa visão, que ele não existe, que não acontece nada, mas você vê sua vida definhar, né? No caso dessa mulher específico, foi o quê? Foi na coluna. Mas tem pessoas que estão agora nos assistindo que o problema é no casamento. Você casa, aí acha que vai dar certo, não dá certo, descasa, aí casa de novo, aí tem filho com outra pessoa, e você gasta todo o dinheiro que você tem pagando pensão de filhos em filhos. Aí você, quando para olhar, você lembra que seu pai era do mesmo jeito, seu pai casou com 4 mulheres, você tem 6 irmãos, cada um dois de uma família aqui, outro ali. Aí você vê que o seu irmão, filho do seu pai, também está com o mesmo problema. Aí quando você senta para conversar com seu pai, você vê que o seu avô também era da mesma forma, tinha se casado 7 vezes e todos foram infelizes e tiveram uma trajetória conjugal, familiar terrível. E isso é um cativeiro espiritual. Por trás dessa situação há uma entidade ali. E aí a pessoa, não, é porque é comportamental, fulano de tal é muito nervoso, é uma pessoa muito estressada e tal, ele tem que fazer uma terapia, ele tem que ler uns livros, e aí você faz terapia, você lê livro e nada muda, e você continua naquela situação, né? Então, o cativeiro espiritual é a mesma coisa que um cativeiro que se prende ao animal, só que é espiritual, porque o objetivo do diabo é, dentro daquela situação que ele está ali prendendo a pessoa, ficar sugando a vida daquela pessoa, porque ele se alimenta do sofrimento das pessoas, né? Ele se alimentava do sofrer daquela mulher que há 18 anos vivia naquela situação. Ele se alimenta do sofrer de uma mulher que casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa, tem filho com um, tem filho com outro, apanha de um marido, vai, apanha do outro, apanha desse, quando passa pro outro, apanha do outro, aí esse trai ela, o outro trai, da mesma forma o homem, entendeu? Satanás, ele se alimenta do sofrer, por exemplo, de uma mãe que perdeu todos os seus filhos para as drogas, todos são viciados em drogas, ela perdeu seu marido, ela perdeu seus filhos, todos foram assassinados, e ali naquela família há um espírito atuando e prendendo aquelas pessoas naquele cativeiro com a finalidade de se alimentar do sofrimento e depois, quando matar, levar aquela pessoa para o inferno. Evangelizando em comunidade, em periferia, eu vi várias vezes várias famílias que só morrem dessas situações de homicídio, né? Alguns de suicídio, e aí existe todo um contexto que o pessoal vai falar que é um problema social, é um problema político, é um problema isso, é um problema aquilo e tudo mais, e aí vai. E se essas coisas fossem problemas apenas sociais e políticos, tipo, o Japão não seria um dos países que mais tem suicídio no mundo, porque é uma nação riquíssima, né? Que não enfrenta os problemas sociais que o Brasil tem. Mas problemas espirituais há em todo o mundo e em toda classe de pessoas, tanto no rico e no pobre. A atuação demoníaca não é coisa para pobre, né? Há quem se engane que pensa, é porque era pobre. Não é. Cativeiro espiritual é em qualquer situação, sabe? Eu conheci amigos, eu morava no bairro dos bancários, e conheci pessoas, tive amigos que viviam, pessoas que tiveram uma boa educação, estudaram em bons colégios. Eu tinha uma amiga que ela fazia programa. Ela teve uma boa família, uma boa educação, e ela com 17 anos fazia programa. Ela quis fazer programa, ela fazia programa. Na época eu não conhecia Jesus, eu andava bebendo com os amigos, ela fazia o programa e chegava e dava o dinheiro do programa pra gente usar, pra gente beber. Ou seja, ela fazia só por fazer, né? E aí, conhecendo a história dela, ela era filha adotiva dessa família, né? Ela foi adotada, e quando a gente tomou ciência de quem era a mãe dela era uma mulher que se prostituía. Ou seja, olha só, olha isso aqui para você entender como é que a coisa funciona. Uma mulher se prostituía, ela teve uma filha e deu para uma família criar, bebezinha ainda. E aquela criança foi criada numa família onde ela estudou no Colégio Ângulo, que era um colégio na época, que era um colégio muito bom, passava até em novela da Globo, na época, que era caríssimo anunciar uma escola, passou em novela da Globo, em horário nobre. Ela estudava naquela escola na época, escola boa, teve uma boa educação, morava num bom bairro, com uma boa vizinhança. Quando tinha 17 anos, ela foi fazer programa. Ou seja, ela foi fazer a mesma coisa que a mãe dela fazia.
Ela foi fazer a mesma coisa que a mãe dela fazia. Ela foi fazer programa. E ela fazia programa por quê? Porque ela precisava? Não, ela não precisava. Ela dava dinheiro pra gente muitas vezes. Então, ela foi fazer programa e até onde eu sei, parece que ela foi expulsa de casa. E um dia aí, numa das redes sociais, eu a vi na igreja, eu vi vídeos e tomei conhecimento da sua situação. Quando ela foi para a igreja entregar a vida para Jesus, chegou no fundo do poço, depois de passar na mão de vários homens com filhos, na sarjeta. Ela foi lá, oraram, ela manifestou, expulsaram os demônios e ela começou a caminhar na igreja. E espero eu que até hoje ela esteja caminhando. Ou seja, para você ver como é que é um cativeiro espiritual. A situação de pobreza, né, dos problemas sociais foram resolvidos, ela foi tirada daquele contexto, mas ela continuou se prostituindo. Por quê? Porque tinha um espírito que prendia ela naquela situação. Assim como tem um espírito que agora que você for numa rua aí, numa esquina, que tem uma prostituta se prostituindo, tem um espírito na vida dela que prende ela naquele cativeiro e é como se ela fosse um cachorrinho na coleira. Isso é o cativeiro espiritual, né? E tem outros cativeiros na vida financeira, pessoas que não conseguem ir para frente na vida financeira, pessoas que não conseguem nada, que tudo dá errado, que sempre está na escassez, que sempre está faltando tudo, que sempre tá na pior, né? Como se fala no popular. E também tem um cativeiro ali, né? Tem cativeiro de pessoas que vivem na epilepsia, como eu já citei várias vezes, a gente conheceu uma jovem aqui na igreja, ela chegou na igreja, tinha 17 para 18 anos, e ela vivia tendo crises epiléticas, e a gente ali expulsou a entidade, ministrou libertação na vida dela, até hoje ela caminha na fé, e uma das recomendações que eu fiz quando a gente orou é que jogasse fora os remédios, que ela não precisaria mais tomar remédio, e até hoje, talvez ela tá até aí na live, assistindo aí com vocês, e ela foi liberta, né? Ela foi liberta desses espíritos, dessas entidades que é uma entidade chamada Omulu, que fazia ela ter esses desmaios e começar a se debater enrolando a língua e espumando, como muitos de vocês já viram, né? Então ela foi liberta desse cativeiro, né? E depois a gente falou aí, a segunda live foi sobre os ciclos dos cativeiros espirituais, onde a gente falou que a vida de uma pessoa que vive nisso é uma repetição. Entra ano e sai ano e está sempre se repetindo as mesmas coisas na vida daquela pessoa. Passa ano, entra ano, quando a pessoa acha que vai melhorar, não melhora, quando a pessoa acha que vai mudar, não muda, quando a pessoa acha que vai para frente, não vai, e você está sempre vivendo a repetição de fatos, né? Você casa na esperança de dar certo, vai dar errado de novo, vai ser mais uma frustração amorosa, você vai para um emprego, para uma entrevista de trabalho, você sabe que não vai conseguir, que não vai dar certo, quando você consegue, acontece uma sabotagem, alguma coisa, alguém te tira, você procura mais um médico para se curar daquela doença, e quando você acha que agora esse médico vai resolver, não resolve nada, você gasta mais dinheiro. Quando você acha que agora você vai ficar livre da bebida, não resolve. Você que é viciado na pornografia, aí você acha que agora dessa vez você vai sair disso e não sai, né? Então fica um ciclo, e tem pessoas que envelhecem nessa situação. Envelhece nisso. Eu ministrei para um senhor de idade com 58 anos que ele era homossexual. E ele falou comigo, chorando, né? Quando que no nosso país há uma promoção do homossexualismo, ele falou comigo, chorando, com 58 anos, que ele queria sair daquilo. Mas ele fez, mas eu não consigo, é como se eu tivesse preso. Ele fez, eu queria ter uma família, né? E ele se abriu comigo e contou que na infância ele foi, o pai e a mãe deixavam ele com o vizinho, e com 4 anos o vizinho abusava dele, com 5, né? O vizinho parecia ser uma pessoa muito boa e começou a abusar dele, e ele começou a viver nisso, começou a sentir desejos por homens e viveu a prática do homossexualismo a sua vida inteira. Ficou morando com a mãe, sua mãe morreu e ele ficou só, né? E eu era um dos únicos amigos que ia lá fazer uma oração, dar uma palavra, e ele falou que queria sair daquilo, mas era como se tivesse alguma coisa que o prendesse naquela vida, naquela situação. E eu disse, não é como se tem algo que lhe prende aí. E ele vivia aquela vida amarga, onde ele chegou a dar um tiro no próprio ouvido para tentar contra a própria vida. E eu estava até comentando com o irmão hoje, por incrível que pareça, ele sobreviveu, né? Ele tentou dar um tiro na sua cabeça e sobreviveu aquilo dali, e está vivo, né? Eu preguei o evangelho para ele e tudo, e agora é com ele, eu passei a responsabilidade para ele, ensinei tudo para ele, tudo que vocês estão ouvindo aqui
em meses eu passei para ele lá com muito mais profundidade, entendeu? Então, a vida dele sempre foi um ciclo. Ele sempre falou disso, que a vida dele, ele comparou a vida dele com um carrossel. Por isso que em uma das lives eu falei isso. Lembrando que ele falou que a vida é um carrossel. Ela gira, gira, gira e não sai do lugar. É uma repetição de fatos. Ele se envolvia com homens que ele achava que ia trazer a felicidade para ele. Ele bancava aqueles homens, comprava moto, financiava isso, aquilo. E depois os homens só faziam se aproveitar e ir embora. E era frustração por cima de frustração. E ele foi envelhecendo nessa vida, né? Desde os 4 anos de idade, né? Que ele foi preso nisso com 58. Muito tempo se passou. Não é isso? Então eu falei sobre esses ciclos. E uma das coisas que caracteriza os cativeiros espirituais é justamente o ciclo. A repetição, a vida da pessoa que está dentro do cativeiro, ela entende que a sua vida é repetida, é repetitiva. Tudo se repete, vai sempre se repetindo, sempre se repetindo. A pessoa entende isso, Eu falo isso porque quem acompanhou as lives sabe, quando eu dei meu testemunho aí, que eu vivi nisso. E chegou um ponto que eu via que não era uma coincidência, não era o destino, tampouco era uma aprovação, era um cativeiro que eu vivia. Porque eu já vivia aquilo no mundo. Quando eu vim na igreja, continuei vivendo a mesma coisa, e eu procurava os pastores, os líderes, e diziam, é um deserto, é uma aprovação, é Deus te provando. E eu vivi naquilo repetitivamente, e aí eu cheguei a uma conclusão que aquilo nem era deserto, nem era aprovação, e aquilo tinha alguma coisa que me prendia. E foi aí quando Deus começou a me trazer conhecimento da palavra acerca disso, e Deus trouxe libertação para a minha vida e eu estou passando para vocês. Mas a grande característica de um cativeiro é um ciclo. É um ciclo. Ou seja, a vida dessa mulher que a gente leu em Lucas capítulo 13, como é que você imagina que era a vida dela? Uma pessoa que tinha as costas encurvadas. Todo dia era a mesma coisa que ela repetia. Como é que era a situação dela para tomar um banho? Né? Será que uma mulher dessa conseguia ter uma vida íntima? Ela era casada, tinha filho? Será que ela podia ter uma família? Eu creio que não. Não é? Ou seja, toda a vida dela foi comprometida e ela vivia num ciclo. Assim como esse rapaz que eu falei de homossexualismo, como a jovem da prostituição, e esse ciclo vai acontecer até que a pessoa venha a buscar a libertação e sair desse cativeiro. E a parte 3, a outra live que a gente ministrou, foi sobre o alimento que os espíritos recebem para prender as pessoas. Porque quem é que prende a alma das pessoas nesses cativeiros? É Satanás. Ele é o que aprisiona a alma das pessoas. Então, o que é que ele recebe para aprisionar? Como que ele aprisiona? Como que a pessoa fica presa nesse cativeiro? E aí a gente falou sobre os pecados, que está lá em Gálatas capítulo 5, verso 19, que todos aqueles pecados que estão ali, a gente vivendo aquilo ali, vivendo na prática daquilo ali, a gente está alimentando os espíritos para que eles nos aprisionem. E até na mediunidade, na bruxaria, na feitiçaria, eles sabem disso, eles têm esse conhecimento. E quando uma pessoa vai lá que fala, eu estou com um espírito obsessor, eles chamam, estou com um espírito obsessor, que nada mais é que um demônio. Aí eles falam, porque você bebe, porque você fuma, você faz tudo que ele gosta. Esses espíritos aí gostam disso, eles gostam de orgia, eles gostam de bebidas, e tudo isso eles ensinam lá, os bruxos, né? Eles ensinam isso daí para as pessoas. E a Bíblia também fala disso, né? Quando Paulo está fazendo aquele alerta em Gálatas sobre esses pecados, ele está falando justamente disso, porque as pessoas que vivem na prática desses pecados, ela alimenta esses espíritos para que ela fique aprisionada, entendeu? A pessoa que vive na prostituição, a pessoa que vive na pornografia, na masturbação, no adultério, enfim, todas esse compêndio de mazelas aí aprisiona as pessoas. A gente também viu que os trabalhos, os rituais de bruxaria dão combustível e legalizam os espíritos para trabalhar na vida das pessoas. A gente também viu isso nas lives. Por exemplo, você está casado com seu esposo, com a sua esposa, uma pessoa lá tem inveja, vai num bruxo, num feiticeiro, e ela faz um trabalho para destruir a tua vida. Ela paga um espírito, ela busca ajuda espiritual de um demônio, de um encosto, e aí aquela entidade agora vai trabalhar para destruir a tua vida, e de repente você começa a brigar com a sua esposa, brigar com o marido não tem interesse pela esposa, a esposa pelo marido, quando vê, acabou o relacionamento, né? Então, acontece isso daí. Outra coisa que a gente viu que alimenta os espíritos são as palavras de maldições, né? Os pais, eles têm autoridade para abençoar ou para amaldiçoar os filhos, e hoje é muito comum
com muito mais ênfase e mais volume os pais amaldiçoarem seus filhos. Você não vai ser nada, você não vai ser ninguém na vida, você vai chorar lágrima de sangue, você vai ser a pior prostituta desse bairro, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai casar, você vai se arrepender e é um bombardeio de palavra de maldição que os pais lançam sobre os filhos, e os pais que fazem isso, eles estão abortando seus filhos em vida, porque a vida daqueles filhos vai ser um inferno, e muitos chegam a dizer: tudo que a minha mãe falou tá acontecendo comigo, né? E a pessoa acha... tem até um ditado que diz que língua de mãe... a língua de mãe tem poder, uma coisa assim, que palavra de mãe acontece, um negócio dessa natureza aí. Por quê? Porque é reconhecido popularmente que as mães, quando praguejam e amaldiçoam seus filhos, aquelas pragas recaem sobre eles. Tem muita jovem que estão me assistindo, que a vida hoje é ruim porque os pais passaram a vida inteira praguejando a vida deles, amaldiçoando. E tem a vida travada, amarrada, presa, e por isso que a vida dessa pessoa não flui, não prospera, não avança. Entendeu? Então por isso que essa pessoa tem a vida dessa forma. Por quê? Porque foi amaldiçoado, né? Palavras de maldição. E na igreja evangélica, eu sempre falo isso para vocês, há uma ênfase que o pessoal, nenhuma maldição contra aqueles que servem a Deus, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, né? E com todo aquele blá 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 que a gente já está acostumado a ouvir. Mas o interessante é que o que aquela mãe falou acontece sobre os filhos. E isso não passa de uma falácia, porque a Bíblia fala em Tiago capítulo 3 que a língua tem poder de abençoar e de amaldiçoar, e Tiago recomenda que a gente não amaldiçoe os irmãos, em Tiago capítulo 3. Se não tivesse poder, por que Tiago ia ensinar isso na Bíblia? Você já parou para pensar? Que a gente às vezes vai para a igreja procurando uma libertação, procurando uma mudança de vida, e quando chega na igreja, os líderes, as pessoas que estão ali, elas ensinam um monte de coisa que não está na Bíblia. Você não sabe. Quem que está aí que nunca ouviu que nenhuma maldição tem poder contra os servos de Deus, que blá blá blá, que não acontece nada, e lá vai e tal. Eu ouvi isso, só que eu vi a minha vida totalmente ao contrário daquilo. Eu dizia, nenhuma maldição tem poder contra os servos de Deus, e por que minha vida é desse jeito? Né? Aí eu raciocinei. E lendo Tiago, eu vi Tiago fazendo uma recomendação para a gente não amaldiçoar os nossos irmãos. Se isso não tem poder nenhum, por que Tiago nos faria tal recomendação? Né? Para pensar. Ou seja, se ele faz essa recomendação é porque tem poder. Então, as pessoas amaldiçoam. E quando uma pessoa lança maldição sobre o outro, diz, eu quero que você morra, com ódio, sabe, com ira, ela está legalizando, alimentando os demônios para destruir a vida daquela pessoa. Entendeu? Porque quando você abre a sua boca, você tem poder para abençoar e dar vida, ou amaldiçoar e matar e destruir uma pessoa. Entendeu? Sabe? Então, ou você libera anjos para trabalhar na vida das pessoas, isso é bíblico, ou você libera demônios. E é por isso que a Bíblia inteira é implícita e tem várias recomendações para que você não venha amaldiçoar ninguém, porque isso é combustível, é legalidade para os espíritos, destruir a vida das pessoas. Como eu vi aqui um caso, eu estava num culto, num círculo de oração, e uma mãe foi lá chorando, testemunhar que a gente devia ter cuidado com a nossa língua, porque o filho dela era crente, e ele se desviou e começou a ir para umas festas e tal, um rapaz muito jovem, e ela disse assim, se for para você viver no mundo, para viver nessas festas, nessa cachorrada, eu prefiro que você morra ainda esse ano. Ela falou isso. Ela falou isso com 20 dias, estavam assaltando o carro deles na garagem, o filho dela na varanda foi olhar, ele levou um tiro lá de cima e ele morreu. E ela estava falando que quando o médico falou, seu filho morreu, ela lembrou logo do que ela tinha falado com o filho dela. E ela estava recomendando a gente lá no círculo de oração, principalmente as mães, que quando estoura, falam um bocado de bobagem, que não amaldiçoasse seus filhos, que a língua de um pai e de uma mãe tem muito poder, né? Então isso alimenta os espíritos. E outra coisa que a gente falou na live 3, Cativeiros Espirituais, que alimenta os espíritos, a gente falou que as consagrações alimentam os espíritos. Por exemplo, você nasceu com a doença e sua mãe, eu tenho que consagrar esse menino para São Jorge para ele ser curado. São Jorge é uma entidade, é um espírito, é um demônio. Satanás se utiliza de vários nomes, de ídolos, de deuses, de imagens, de escultura, e ali existe um demônio. E quando a mãe diz assim, a mãe que tem autoridade sobre o filho, tem poder, ela passa
a guarda espiritual do filho dela para aquela entidade. Eu consagro você a São Jorge, a Iemanjá, a Pomba Gira, ao Tranca-Rua, enfim, ao Zé Pilintra. Quando uma pessoa faz aquilo, ela está entregando aquela vida, aquela pessoa naquilo ali. Inclusive lá em Bahia, quando a gente esteve ministrando lá, uma pessoa veio falar comigo que quando ela estava grávida, uma bruxa levou ela para um terreiro. Uma bruxa levou ela para um outro terreiro, e aquele filho que ia nascer, a entidade incorpora no bruxo e disse assim: você tem que consagrar ele a mim, você tem que consagrar ele para mim, porque eu vou cuidar dele. E ela, sem conhecimento nenhum, consagrou o filho. Esse filho dela deve ter quase 50 anos. Pergunto como é que é a vida dele, entendeu? Ou seja, porque ela que tem autoridade, ela fez aquilo ali, ela passou a vida do filho para aquela entidade. E uma outra filha que ela tem, que hoje está na magia, na bruxaria, né? Então, isso são algumas das situações que alimentam os espíritos: pecado, magia, palavra de maldição e consagração, né? Que foi quando a gente fez a live 4 e a gente fez a live 3 e a 4, a gente falou o seguinte, que quando os espíritos são alimentados, eles atacam. E a gente falou os principais ataques na área financeira, falências, desemprego, né? Quando eu tô falando de desemprego, gente, escuta isso aqui que eu tô falando, para vocês não acharem que eu sou um retardado e que nós somos um bando de ignorante alienado. Quando eu falo falência, desemprego, eu não tô falando uma falência natural, onde uma pessoa abriu um negócio, planejou mal e faliu, ou onde uma pessoa foi demitido de um emprego porque é um mau profissional. Não tô falando disso. Estou falando de pessoas qualificadas, de pessoas que se esforçam, de que abriu a 12ª empresa e quebrou, que foi demitido do 40º emprego. Tá entendendo o que eu tô falando? E que é uma das características do cativeiro espiritual, pra gente também não sair espiritualizando tudo, pra você entender que quando há uma repetição, quando há fatos dolorosos, quando você diz assim, isso parece que é um karma na minha vida, isso é repetitivo, eu não aguento mais, aí sim isso caracteriza um cativeiro, e não uma situação onde você está fazendo tudo errado e você vai botar a culpa no diabo. Entenda bem. Então, a gente falou dos ataques, né? Falências repetitivas, né? A pessoa abre um negócio, deu errado, ela estuda, aí arruma mais dinheiro, abre, quebra, aí tem problema. E sempre essas falências gerando o quê? Problema no casamento, a mulher vai embora, os filhos passam dificuldade, se separam, vão para juiz. Tudo que traga dor e sofrimento, né? Falência, desemprego, a pessoa fica na miséria, vai morar na casa de um de favor, lá é humilhado, vai morar na casa da sogra, puxar um quartinho no fundo da sogra, aí fica sendo humilhado pela sogra, massacrada, pisada, aí quer se separar do marido, volta para casa da mãe, enfim. Tô falando dessas coisas aí. Isso são cativeiros. Porque quando essas pessoas estão sofrendo, estão com ódio, com raiva, chorando, os espíritos se alimentam desse tipo de coisa. E não é só a Bíblia que fala isso, até mesmo os bruxos, as pessoas que mexem com o ocultismo, elas atestam isso que eu estou falando para vocês, né? Então, cativeiros nessa área, cativeiros na área de doença, desmaio constante, a pessoa vive desmaiando, não tem explicação, não tem diagnóstico, uma dor que ela está morrendo, quando vai para o hospital não dá nada. Uma pessoa como essa, da Bíblia de Lucas 3, encurvada, uma pessoa que tem uma doença que ninguém descobre o que é, uma doença misteriosa que não tem diagnóstico, é cativeiro, onde já gastou muito dinheiro com médico, cativeiro também, entendeu? Então, esses são dos ataques dos espíritos, desmaio, epilepsia, né? Uma família que todas as pessoas só morrem de acidente de carro, acidente de moto. Uma família que todo mundo morre assassinado, né? Uma família onde todo mundo se suicida. Como uma vez a gente pregando na rádio, né? Na quinta-feira a gente tem um programa, uma chamada, na 100.5, a partir das 23 horas. E a gente tava pregando lá. E lá eu falei assim, não tire sua vida, no meio da pregação, Deus me usou para falar isso. Aí um homem liga pra gente na saída do programa, e ele falou que a esposa dele se suicidou, que a filha dele se matou, tinha 15 dias, e que ele estava na casa dele com a corda no caibo para se matar, e o vizinho estava ouvindo a rádio. E aí eu falei, não faça isso com a sua vida. E ele ligou ali, ele entregou a vida para Jesus na saída da rádio. Ou seja, aquilo ali não foram situações normais, situações, casos isolados. Ou seja, a mulher se suicida, a filha se suicida e agora ele vai se suicidar. Ou seja, tem um espírito ali na vida da mulher que pode ter sido, como eu já falei, alimentado por meio dos pecados que ela cometeu, alguma coisa que ela cometeu, um pacto que ela fez, pode ter sido alimentado por uma bruxaria, fizeram um trabalho para matar ela, ou pode ser alimentado por uma palavra de maldição que a mãe dela lançou sobre ela, ou por uma consagração, e chegou a hora daquele espírito cobrar dela, ou seja, ela foi consagrada e o espírito veio cobrar e levar uma dela para o inferno.
E aí, quando ela morreu, aquele espírito saiu dela, passou para a filha, e a filha se matou e passou para o marido. A mulher se jogou num ônibus, embaixo de um ônibus, entendeu? Então, esses são os ataques dos espíritos. Teve um caso aqui de um rapaz que estava aqui na igreja, que ele falou que o tio dele morreu vítima de uma obra de bruxaria, e ele participou de um ritual, e ele estava confessando aquilo. Que a tia dele, né, a esposa dele, soube que ele estava traindo ela, soube que ele estava saindo com outras mulheres, ele disse, ele vai ver o que vai acontecer com ele. Se não for para ficar comigo, ele não fica com ninguém, ele vai morrer. Aí ela foi com ele, foram numa bruxa que tem ali em João Pessoa, no centro, fizeram um trabalho para matar ele. Homem normal, trabalhava, que tinha seus ganhos, começou a ficar maluco. As pessoas diziam que ele estava ficando maluco, que ele dizia que via formiga em todo canto. Ele dizia que tinha formiga na parede, formiga em todo canto. E ele começou a ficar perturbado, né? Começou devagar. Ele, não, eu tô vendo formiga ali. Não, tem formiga não. E formiga. E meses ele vendo formiga, deixou o trabalho, foi demitido e vendo formiga. Ele começou a ver formiga saindo da boca dele, no ouvido, no espelho, formiga. E começaram a falar que ele era doido, que tinha que se internar. E num dia ele ficou numa parada de ônibus, né, onde ele ficava. O ônibus parou para os passageiros subir. Quando o ônibus foi arrancar, ele pôs a cabeça na roda de trás do ônibus e sua cabeça foi estourada ali e ele morreu. E esse rapaz estava na igreja falando que não entendia o que tinha feito, né? Sabia que o tio tinha morrido, e numa das pregações que eu estava ministrando, ele entendeu que foi aquele trabalho. Ou seja, o espírito foi alimentado e ele veio destruir aquela vida, né? Então na live 4 a gente falou sobre esses ataques que Satanás dá nas pessoas, esses ataques do cativeiro quando os espíritos são alimentados, né? Através de bruxaria. A gente citou casos de casais que estavam bem casados, até na igreja, dentro da igreja, e foram vítimas de trabalho de bruxaria, e ali deu uma brecha ou outra, e Satanás entrou naquela brecha e começou a destruir aquele casamento, até que foi detectado, e a gente começou um trabalho de libertação, e a vida daquele casal mudou, né? Pessoas também que eram falidas, quebradas, nada dava certo, a gente ministrou, expulsou aquele tranca-rua da vida daquela pessoa, e a pessoa começou a prosperar, começou a crescer, né? Inclusive, até uma pessoa, ela conseguiu abrir uma empresa. Uma pessoa que nada dava certo para ela abriu uma empresa, né? Então, a gente falou desses ataques, né? E tem outras tantas áreas aí, que se vocês forem mandar mensagem aqui no WhatsApp, falar, pastor, na minha vida é isso, na minha vida é aquilo, né? Homossexualismo, pornografia, uma coisa que os homens falam muito comigo, é que muitos homens falam comigo que o casamento está sendo destruído porque ele está viciado em pornografia, ao ponto dele não ter nenhum tipo de desejo pela mulher e prefere estar na frente de um computador vendo pornografia e praticando masturbação. Mulheres já procuraram minha esposa para falar também que se masturbam, que vivem na prática da masturbação, entendeu? Então, é outro cativeiro, é um dos principais cativeiros hoje, porque há uma apelação e uma exploração sexual muito grande. Você tem uma rede social, vai estar repleto de mulheres, estou falando para homens que malham, que tem um corpo bonito, muito mais bonito que a sua esposa que está na sua casa, provavelmente, que tem que trabalhar, que ela está na relação, ela não tem tempo para ter esses cuidados, e às vezes não tem dinheiro, e aí você, homem, fica olhando ali aquelas mulheres que são artistas, enfim, que ganham muito dinheiro, que ela só vive pro corpo, e malha, e você fica ali cobiçando, né? E aquilo ali tudo vai despertando o instinto e a natureza humana, que é depravada e caída. E aí os homens começam a se aprofundar, redes sociais, vão para sites pornôs, e vive na prática da masturbação. Quando que isso acaba casamento, acaba relacionamento, porque um homem que vive nessa prática, ele não tem uma saúde psicológica, ele não tem uma saúde espiritual, ele não tem uma saúde na sua alma, né? E ele não pode ter um casamento saudável, porque é uma pessoa que vive nisso, sabe? Quando a gente passa um tempo longe disso, como eu na igreja, caminhando, eu vivia no mundo, vivia todas essas coisas aí, só que na minha época, que eu estava no mundo, não tinha celular, smartphone, né? Quem tinha um celular na época era um celular da BCP, não sei se vocês lembram, que o pessoal chamava tijolão, o celular parecia uma lajota, e aquele celular não fazia nada, eu acho que só ligava e olhe lá, né? E a gente não tinha acesso à internet fácil, então a pornografia que circulava naquela época era revista e fita VHS, isso em 99, né? Então a gente não tinha tanta circulação da pornografia, só que hoje a pornografia está aqui para qualquer pessoa que quiser assistir. Então muitas mulheres estão aí passando problema no casamento, porque seu marido, o celular dele é infectado, né, de pornografia, só tem vídeo pornográfico. Então uma pessoa que vive assistindo pornografia e praticando masturbação, ele está alimentando os espíritos, ele está preso por um espírito de prostituição.
E ele não vai ter interesse pela senhora, entendeu? Ele não vai ter interesse pela senhora, e muitos homens estão dentro da igreja nessa prática, e é por isso que as igrejas hoje são tão frias. Não há mais cura, não há mais nada, porque são homens que até estão na liderança, que tem essa prática, que prega, que canta, mas que tem essa prática. E essa prática faz definhar a vida da pessoa, e isso é um cativeiro, sabe? E a pessoa que vai vivendo nisso, ela vai se aprofundando em coisas mais, tenebrosas, nesse submundo da pornografia, da prostituição, né? E também tem mulheres que praticam isso, né? Tem mulheres que vivem também nessa prática. E saiba de uma coisa, todos vocês que fazem isso, quando vocês estão fazendo isso, quando você está naquele ato, vendo aquilo ali, tem um espírito junto com você, e você está alimentando ele e está legalizando ele trabalhar na sua vida. Por que Jesus não cedeu para nenhuma das tentações que Satanás lança ali em Mateus capítulo 4? Porque a partir do momento que ele cedesse, ele estaria dando legalidade ao diabo na vida dele. Da mesma forma é a gente. Quando vem uma tentação que a gente cede, está alimentando os espíritos. Um homem que pratica isso, ele enche a casa dele de demônios. O computador dele fica infectado. Sabe? E ele dá legalidade para esses espíritos trabalhar na vida de seus filhos. Aí você vai ver suas filhas criança ainda, com jeito de mulher, querendo namorar, menino com jeito de homossexual, tudo por causa da prostituição que você pratica. Você está legalizando os espíritos a atuarem na vida dos seus filhos. E tem gente que está me ouvindo aí, sabe que isso é verdade. Pode até comentar aí, confirmar. Eu não estou vendo nenhum comentário aqui, mas eu sei que o pessoal está comentando, né? Então, esses são os cativeiros. Existem vários cativeiros. Você pode falar os mais distintos. Não existe uma regra de cativeiro. Satanás trabalha em várias áreas na vida das pessoas. Por exemplo, algumas pessoas me procuraram falando que vivem no cativeiro do medo. Tem medo de sair de casa, medo de ser assaltado, só vive assustado, acha que vai ser assaltado, acha que alguém vai entrar na casa dele, vai matar ele. Ou seja, vive aterrorizado tomando antidepressivo. Uma pessoa que está no cativeiro do medo. Que ela vive aterrorizada, que ela vive subjugada pelo medo, entendeu? Então existe vários cativeiros, na avareza, pessoas que roubam, enfim. A gente vai falar aqui, nessa live eu fiz essa recapitulação, a gente vai falar aqui como se libertar, como que a gente pode ser liberto. Se você está vivendo em alguma dessas áreas, que você percebe que você está preso, que sua vida é um círculo, que não sai de lugar, que não anda, que é sempre a mesma coisa, que se repete, e que você percebe que você está envelhecendo e a coisa não muda, e você, por meio dessas lives, se você não viu as outras, assista aí, a 1, a 2, e a 3 e a 4, essa é a quinta, você assista aí, que você vai aprender a se libertar do cativeiro, né? Primeira coisa, eu até anotei aqui, porque geralmente eu esqueço das coisas, aí quando termina a live, eu devia ter falado daquilo, eu devia ter falado daquilo. Eu anotei alguns pontos aqui, eu não fiz um esboço, mas eu anotei alguns pontos aqui para passar para vocês de libertação, para vocês se libertarem e para vocês ensinarem as outras pessoas a também se libertarem, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, pastor, como é que eu faço para sair do cativeiro? Como é que eu faço para me libertar desse inferno que eu estou vivendo? O que é que eu faço? Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Muita gente me perguntou aqui durante a semana, né? Eu passei algumas coisas aqui e vou complementar com isso aqui. Primeira coisa, você tem que querer sair do cativeiro. Aí você vai falar assim, peraí, pastor, como assim? A pessoa que está vivendo isso não quer sair do cativeiro? Eu estou assistindo essa live e eu não quero sair do cativeiro? Como é que o senhor fala isso? Como é que o senhor fala uma asneira dessa? Que a pessoa tem que querer sair do cativeiro. Por acaso a pessoa está vivendo isso e ela não quer sair do cativeiro? Né? Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Por incrível que pareça. Vocês sabiam que tem pessoas que estão vivendo nesses cativeiros e se acostumaram e não querem sair? Sabe? Tem pessoas, por exemplo, vamos falar aqui na área financeira, que tudo dá errado, que nada prospera, tá envelhecendo na miséria, sabe, naquela situação, e são pessoas que já se acostumaram e até se adaptaram a esse estilo, e até, vamos dizer, de certa forma, louvam aquilo ali, gostam daquilo ali. Entendeu? Vai dizer assim, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre, eu tenho orgulho de ser pobre, meu avô era pobre, eu sou pobre, eu vou ser pobre. Ou seja, é uma pessoa que não quer sair do cativeiro. Então não adianta você ministrar, não adianta você querer orar, não adianta você querer libertar, porque ela não quer sair. Então não adianta, não tem saída, não tem uma mágica para essa pessoa, porque ela não quer sair do cativeiro, entendeu? Tem pessoas que estão no cativeiro da prostituição, né? Mulher que
na mão de um, na mão de um, na mão de outro, sofre com um, apanha com outro, agora tá com um presidiário, antes estava com assassino, agora tá com drogado, agora tá com que é prostituto, o outro que faz isso, e ela tá sofrendo, ela reclama, ai, esse homem não presta, é isso, é aquele, pastor, me ajude, que esse homem é isso. Aí quando você ministra isso pra ela não quer deixar ele, ela não quer sair daquilo, ela tá acostumada com aquilo e de certa forma ela gosta de estar se lamentando. Como eu vi uma mulher que ela procurou a gente, detonou o marido dela, e quando nem era marido, ela vivia junto, e quando eu disse, então deixe ele, já que ele lhe bate, já que ele faz essas coisas com a senhora, deixe ele e vá viver sua vida. Aí ela, não, porque eu ajudei ele, eu tirei ele das drogas, essa moto que ele anda, quem comprou foi eu. Ou seja, ela gostava de viver aquilo, porque ela gostava de reclamar da vida e de se vangloriar, daquilo que ela fazia por ele. Ou seja, era como se fosse um orgulho. Onde ela chegava, ela contava para as amigas, para a família, que ele não prestava, que ela comprou a moto dele, que ela pagou as dívidas dele, que ele é isso. É como se a mulher gostasse de viver aquilo. Né? Então tem pessoas que não querem sair do cativeiro espiritual, né? Tem pessoas que estão com a doença, que já gastou tudo, vive de médico em médico. Quando você fala que é um cativeiro, a pessoa não quer, parece que ela gosta de viver aquilo, porque ela diz, eu sou uma coitadinha, Deus não gosta de mim, eu sofro. Ou seja, infelizmente, gente, tem pessoas que não querem se libertar. Tem pessoas que estão aqui assistindo que não querem se libertar da pornografia. Sabe, eu estou ministrando isso e as pessoas assistem essa live achando assim, eita, o pastor Josué vai ensinar uma mágica que a gente vai ficar liberto, ou então ele vai fazer aquela oração poderosa e vai ficar liberto. Só que eu não sou, gente, esses falsos profetas da internet que fica, olha, Deus está dizendo que vai mudar o cativeiro, eu vou profetizar. Eu não fico fazendo isso, porque isso não existe, isso não está na Bíblia, entendeu? A primeira coisa que uma pessoa tem que fazer para ser liberta é querer sair. Por isso que você vai ler Jesus chegando para um cego, um aleijado, uma pessoa que está num cativeiro ali, preso por um espírito, e Jesus diz assim, o que é que tu queres que eu te faça? Jesus chega para um cego e diz, o que é que tu queres que eu te faça? É óbvio que o cego queria ver, mas por que Jesus perguntava aquilo? Para que aquela pessoa demonstrasse proatividade, vontade, reação de sair daquela situação. E é por isso que o Senhor perguntava, entendeu? Ele fazia essa pergunta. Então, a primeira coisa que você precisa para sair disso é querer. Porque tem gente que está vivendo um inferno, tem gente que está vivendo um cativeiro, mas quando você fala o que é que tem que ser feito, ela não quer. Ela queria uma mágica. Sabe o que é que o povo quer? Sabe o que é que os homens querem? Os homens querem viver no adultério e quer ter uma família abençoada. Quer ter um filho médico, doutor, uma família estruturada. Os homens querem sair com 10 mulheres e eles querem que sua família seja uma bênção. Os homens querem roubar, enganar e quer que a vida financeira seja próspera. As mulheres querem trair seus maridos e querem que a família seja maravilhosa. As mulheres, elas querem jogar seus filhos para a avó criar e elas querem que a vida seja boa. Sabe, o povo quer viver tudo que o diabo pode proporcionar em pecado, mas elas querem as bênçãos que só Deus pode dar. Então, quando você fala do processo para se libertar do cativeiro espiritual, o povo não tem interesse em sair dessa situação, entendeu? Então, a primeira coisa é querer. Por exemplo, tinha um rapaz há anos, ele era lutador de vale tudo, ele dava aula de luta, né, de umas artes marciais para umas mulheres. Aí, olha só, e ele, de relacionamento em relacionamento, de mulher em mulher, né, que sai com várias mulheres, né? E aí ele falou sobre como se libertar, como sair disso e tal. E eu falei uma coisa para ele, eu disse, olha, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Como é que você tá indo para a igreja? Como é que você quer se libertar disso daí, de estar assim, nesse cativeiro de prostituição, onde você não dá certo com ninguém e vive saindo com todo tipo de mulher, quando que você trabalha num negócio que você está trabalhando numa situação que você dá aula para as mulheres, que tipo assim, é impossível para um homem um negócio daquele. Você vai dar aula, você chega numa pessoa, numa mulher, a mulher tá lá com a roupa colada, mostrando tudo, e ele treinando com ela num ambiente sozinho com aquela mulher. A primeira coisa que vai vir na mente dos dois é prostituição, sabe? Na maioria dos casos. Por isso que ele falou que saiu com várias alunas. Por quê? O camarada tá lá, todo fortão, com a blusa apertada, aí tá ele e uma mulher sozinho dentro de uma sala, a mulher com a roupa apertada,
mostrando tudo ali, com o cara dentro da sala, o cara vivendo um cativeiro de prostituição, o cara fala que quer sair e trabalha dando aula para essas mulheres. Eu disse para ele, sabe quando é que você vai ser liberto disso aí? Nunca. Deus colocou no homem que quando ele olha para uma mulher, ele deseja uma mulher. Então por isso que a Bíblia diz que você deve ter sua própria mulher, né? E hoje é um apelo, uma exploração da sensualidade feminina, né? Você já é bombardeado por mulher em todo canto. Comercial de pão, mulher. Comercial de biscoito, mulher. Comercial de pasta, mulher sensual. Comercial de carro, de moto. Comercial de cenoura, batata. Tudo é mulher. Ou seja, há uma exploração da sensualidade feminina. E ele queria se libertar dando aula para as mulheres, né? Com roupas provocantes. E ele dando aula para elas. Como é que ele vai ficar liberto disso? Não existe. Eu disse, você só vai ficar liberto se você não tiver mais interesse por mulher. Isso não existe. Deus fez o homem para a mulher para o homem. A gente tem que vigiar. A Bíblia manda a gente vigiar. É por isso que muitos de vocês estão aí caem na cilada do adultério, da prostituição. Entendeu? Por causa disso. E aí você vai entregar a sua alma na mão do diabo. Porque a Bíblia diz em Hebreus que todos os adúlteros, Deus é o vingador deles. A Bíblia diz em Hebreus, seja o leito conjugal imaculado, Deus é vingador dos adúlteros. Ou seja, vocês acham que Deus vai dar o quê para os adúlteros? Um presente? Vai bater palma? Oh, parabéns pelo seu adultério. Todos os adúlteros serão condenados ao lago de fogo e enxofre. Sabe? Todas as pessoas que estão vivendo no cativeiro, nesse ciclo, e alimentando os espíritos e vivendo aquela vida, vão para o inferno. Vão viver essa vida e vão para o inferno. Quando você morrer, que a sua alma descolar desse corpo, esse corpo vai ser enterrado, a sua alma vai tomar um destino. Porque Hebreus 9, 27 na sua Bíblia aí diz que depois da morte segue-se o juízo. Você vai ser julgado, eu vou ser julgado. Então a primeira coisa, a gente tem que querer ser livre do cativeiro. Vamos lá para a segunda coisa. Não adianta a gente ficar falando de cativeiro espiritual e você não querer dizer, pastor, venha na minha casa orar, venha orar pelo meu marido, pela minha esposa, venha orar pela minha tia, pelo meu vizinho. Você não quer orar. Se você não quer orar, se você não quer viver para o Senhor, se você não quer ter compromisso com o Senhor, não adianta você saber tudo isso que você está sabendo aqui agora, vai ser pior para você. Sabe, todo esse conhecimento que você adquiriu nessas lives, se você não puser em prática, vai ser pior para você, porque agora você conhece a verdade. E quando você conhece a verdade, você não é mais inocente. Segunda coisa que a gente tem que fazer para sair do cativeiro, depois de querer identificar a origem e a área de atuação desses demônios. Sabe, identificar. Veja o caso dessa mulher em Lucas capítulo 13. Todo mundo acreditava que aquilo ali era um problema de coluna. É tanto que ela vivia 18 anos com aquilo. Só que Jesus identificou que aquilo não era um problema de coluna, que era um espírito que estava naquela mulher. E aí ele foi e libertou ela. Ou seja, tem que haver uma identificação. Se você vive falindo, vive quebrando, vive na miséria, nada dá certo, sua vida não anda, seu casamento não anda, casa com um, casa com outro, tudo isso que eu já falei, se sua vida não vai e você sente que tem algo, você tem que identificar. Isso é o quê? São os pecados que eu estou cometendo? É o quê? Um trabalho de bruxaria que fizeram para mim? É o quê? É uma palavra de maldição que minha mãe, que meu pai lançou? Foi uma consagração que fizeram comigo? Você tem que identificar, né? A origem disso daí. Quando que começou isso daí? Quando começou esses desmaios? Quando começou esses ataques epiléticos? Quando começou essa doença que não tem diagnóstico, né? Quando foi que começou esse vício da cocaína, da maconha, do crack? Quando foi que começou o vício da cachaça? Foi após o quê? Pastor, eu me lembro que eu não bebia e após namorei com a moça que a mãe dela era bruxa. E naquele dia que eu estava lá no terreiro, eu tomei algo que ela me deu. A partir daquele dia eu comecei a beber e não parei mais. Eu comecei a beber, eu comecei a cheirar depois que eu fiz um trabalho de amarração, uma simpatia, e por um relacionamento não deu certo. Estou te dando exemplos aqui. E aí eu fiquei nisso daí. Ou seja, você tem que identificar o início, a origem do problema, entendeu? Para você poder saber qual que é o cativeiro, para você saber qual que é a área, para que você venha ser liberto. Tá entendendo? Então tem que identificar a origem e a área de atuação dessa entidade. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês entenderem, uma ilustração. Quando uma pessoa é sequestrada e vai para um cativeiro, né?
Deixa eu ver aqui um sequestro que teve no Brasil. Eu me lembro que eu acompanhei, faz tempo isso. Sequestraram uma vez o irmão daqueles cantores, Zezé de Camargo e Luciano. Ele era paralítico, o irmão deles. E aí, o que foi que eles fizeram para que aquele rapaz fosse ser liberto do cativeiro? A polícia começou a investigar a origem das ligações e tudo, e foi buscando aquele dali e descobriu, são os bandidos tal, da quadrilha tal, que atua na área tal, e a gente vai lá. Ou seja, para haver essa libertação, para acontecer esse processo, houve uma investigação acerca disso. Ou seja, Jesus, ele nem precisou investigar, porque Jesus é Deus e ele viu aquele espírito, né? Mas a gente não é Deus, então a gente tem que usar as armas que Deus nos deu: discernimento espiritual, visão, revelação. Inclusive, uma das irmãs que assiste, provavelmente ela está aí, ela falou que depois que ela começou a assistir a live, muitas lutas se levantaram, e essa semana elas estavam na casa dela, umas pessoas orando, e aí uma prima dela que está dormindo acorda de madrugada e fala que estava sonhando com três cobras dentro de casa, em pé, andando. Ou seja, ela perguntou o que era, eu falei: minha irmã, isso aí Deus está te revelando que há um trabalho de bruxaria contra vocês aí nessa casa. Ou seja, houve uma identificação do mal ali naquela área, né? De onde Satanás estava atuando. Havia um trabalho de bruxaria, mas de onde? Quem fez? Para quem é? Ou seja, você começa a identificar, você, puxa pastor, isso faz todo sentido, porque eu já tentei de tudo para sair dessa vida, para deixar de morar dentro da favela, para morar num local melhor, mas nada dá certo, e agora começou a fazer sentido, porque eu percebi que toda vez que eu estou perto de conquistar algo, um dinheiro, um trabalho, uma causa na justiça, me acontece algo para que eu perca aquela causa, para que eu perca aquele dinheiro, para que fique travado, para que não dê certo, eu nunca prospere. Isso aí faz sentido, vou investigar. E aí você descobre que uma pessoa da sua família há muitos anos fez um trabalho de bruxaria, ela tem inveja de você e ela vive alimentando todo ano, anualmente, ela renova aquele trabalho para que você viva na miséria. Você fala: pastor, isso é possível? Gente, quantos casos assim a gente já vê aqui na igreja? Sabe? Talvez você não tenha essa maldade no seu coração de fazer isso contra alguém, mas pode ter certeza que tem gente pronta para fazer isso contra você. Entendeu? Então, o primeiro ponto é querer. O segundo ponto é identificar a origem e a área de atuação. Pastor, eu percebi isso, pastor. Pastor, minha avó, ela não conseguia ficar casada, vivia com vários homens, ficava com todo mundo do bairro. Minha mãe também, pastor. E quando eu fiz 15 anos, pastor, me deu um negócio desenfreado. Eu com 16 anos, pastor, saía com um homem casado, com um homem mais velho, né? Os homens mais velhos preferiam eu do que outras mulheres. E eu tive vários homens, sofri muito na minha vida. E agora minha filha, pastor, está vivendo isso. Tem um espírito aí. Exatamente. É assim que você vai identificar. E aí vai se iniciar um outro processo, agora que houve a identificação, que você sabe onde é, para se libertar. Pastor, eu percebi que sempre há falência na nossa família. A gente, toda vez que abre um negócio, não dá um ano, quebra. É justamente no mês de outubro. Tem até o mês certo para acontecer. Sempre na metade de outubro, qualquer negócio quebra. Pastor, todo ano, quando chega dezembro, acontece isso, repetitivo. Já faz 15 anos que em dezembro, quando eu tenho um relacionamento, aquela pessoa vai embora. Ou seja, você percebe que há uma repetição, que há uma área de atuação que traz o quê? Dor, sofrimento e desespero para você. Que há uma atuação maligna nessa área, entendeu? Aí você vai ver que há isso daí. Eu conheci uma família, que eu vou falar uma coisa pra vocês, eu nunca tinha visto um negócio desse. A mãe foi abusada, a filha foi abusada e a neta estava sendo abusada. E aí? A mãe abusada, a filha abusada e a neta abusada. Todas elas sofreram abuso sexual. Isso é o que, gente? É uma coincidência? Me diga aí, isso é uma coincidência? Ou isso é algo espiritual? E provavelmente a filha daquela pequena, quando crescesse, que tivesse filha, ia ser abusada. Por quê? Porque havia um espírito de prostituição que atuava dentro dessa área. E todas elas, vou falar uma coisa pra vocês, eram pessoas sensuais. Até a criança não tinha jeito de criança mais. Sabe aquelas crianças, parece mulher? Uma criança com 7 anos já parecia uma mulher.
Por quê? Porque existe um espírito ali. E o que é que esses espíritos fazem? Torna a vida dessas pessoas um inferno, sabe? A vida dessas mulheres que vivem nisso é uma vida infernal. É uma vida infernal. O único momento de prazer que as pessoas têm é na hora da relação, porque depois vem, a pessoa sente nojo de si próprio, vem culpa, vem todo tipo de pensamento ruim para as pessoas que vivem nessa vida, né? Então, primeiro ponto, querer. Segundo ponto, identificar essa área de atuação, identificar se é pecado que você está cometendo, identificar se foi uma obra de bruxaria que fizeram para você. Pastor, desde o dia que aquela mulher trouxe aquela roupa e me deu de presente, que a minha vida tá assim, meu casamento tá assim. Pastor, desde o dia que aquela mulher trouxe um bolo, no Natal ela trouxe um bolo, a gente comeu esse bolo, depois desse dia isso aqui virou um inferno. Deus está falando com pessoas aí. Desde aquele dia que eu ganhei o presente daquele homem que minha vida tá assim. Eu vi um caso, eu ajudei uma pessoa num caso aqui, uma mulher casada, a irmã dela tinha inveja dela, e a irmã dela deu três conjuntos de lingerie pra ela. E ela falou assim: por que não veio na embalagem? Ela: não, porque eu tirei a embalagem e preferi fazer um embrulho de presente. A irmã dela falou: essa mulher deixou o marido, começou a se prostituir, estava namorando com 4 homens, eu fui orar por ela, ela se manifestou endemoniada com o espírito de prostituição. E ali, aquele espírito falou o que é que tinha acontecido, e quando aquela mulher tornou que esse seu espírito, eu disse: sua irmã lhe deu um conjunto de lingerie, 2 vermelhas, uma preta e uma branca, ela fez deu. Como é que o senhor sabe disso? Eu fiz isso porque o espírito estava manifestado em você, ela acabou de falar que ela consagrou aquilo ali na bruxaria para acabar com seu casamento, porque ela tem inveja de você. Entendeu? Então, gente, são diversas áreas. Tem gente que tá dentro da igreja. O que mais tem hoje é gente dentro da igreja, vivendo em cativeiros espirituais. Vai para congresso, vai para festa, vai para culto, blé, 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 toda aquela coisinha evangélica. Vai para tudo aquilo ali. Mas dentro de casa, a vida é um inferno. O filho é homossexual dentro de casa, homossexual dentro da igreja. A filha tem problemas de prostituição. O marido é prostituto. A pessoa vive um problema financeiro crônico e dentro da igreja. Aí, em que ela se consola? É um deserto, vai passar, olha o deserto, tem calma na tempestade, aí escuta o louvor, o deserto vai passar, aí chora, aí recebe profecia, olha, conta 7 dias que a tua vitória está chegando, você já contou 7 anos e não chega, porque você está no cativeiro, né? Então, você tem que identificar a origem desse mal e saber a área de atuação dele, né? Vamos lá, terceiro passo aqui pra gente libertar. Vai guardando isso aí. Se não pegar tudo, assiste novo pra guardar isso aí, pra você sair desse cativeiro. Depois de querer, depois de você identificar, descobrir onde é que o espírito está atuando, qual que é o espírito, como começou a origem, né? Você vai iniciar uma diligência espiritual para combater esse espírito. Peraí, pastor, fala mais popular. Você vai começar uma guerra, você vai guerrear, você vai orar, né? Você vai verificar se há brechas espirituais na sua vida. Pastor, o que é brechas espirituais? Por exemplo, você é crente. Eu vou falar primeiro para crentes, depois eu vou falar para pessoas que não entregaram a vida para Jesus ainda. Vamos para os crentes. Primeiro, querer. Segundo, identificar a origem e a área de atuação. E aí, terceiro, iniciar um ataque, né? Assim como eles estão te atacando, você tem que atacar de volta, né? Porque um cativeiro só se resolve assim. Aí você é crente. Primeira coisa, verificar se tem brecha na tua vida. Porque não adianta uma pessoa com brecha querer lutar contra os espíritos, orar, ordenar, que ele não vai sair, né? E o que são brechas, pastor? Por exemplo, você é crente, mas você chama palavrão. Isso é brecha. Você é crente, mas você assiste pornografia e se masturba. Isso é brecha. Você é crente, mas assiste novela, isso é brecha. Você é crente, mas é fofoqueira, caluniadora, fica inventando mentira das pessoas, isso é brecha. Você é crente, mas é uma pessoa que na área financeira você é avarenta, você não oferta, você não dizima, você até gasta com coisas que não convém a cristãos. Você, por exemplo, é uma mulher crente, mas só anda com roupas sensuais, né? Você bota calças apertadas, coladas, mostrando suas peças íntimas, e os homens ficam soltando piada pra você na rua e você gosta. Por exemplo, você é crente, mas dá em cima do marido dos outros, né? Fica dando em cima do marido dos outros, né? Você é crente, mas você foi lá e fez um trabalho de amarração. Ou seja, tudo isso são coisas que sua vida está arregaçada para os espíritos. É como se fosse uma casa sem porta. Por exemplo, você é homem, você é crente, fica soltando piada para a mulher na rua. Você que é homem, que tem um bocado na igreja assim, devia ter vergonha na cara, fica compartilhando vídeo pornográfico.
Isso não é crente, isso não é coisa de crente. Aí você fica compartilhando vídeo pornográfico, soltando piada pra mulher na rua, dando em cima de mulher casada. Você é crente. Eu não tô falando, gente, de uma pessoa que caiu e se arrependeu do pecado. Tô falando de uma pessoa que vive fazendo aquilo, entendeu? Porque você pode muito bem soltar uma piada pra uma mulher, ter errado, caído num pecado, e você, peraí, eu vou me arrepender disso, eu não vou viver nisso. Eu não tô falando desse tipo de gente. Eu tô falando de quem vive no pecado. Porque a Bíblia fala na carta de 1 João, que 1 João 1:9, que se você confessar seus pecados, Deus perdoa você e purifica. Mas a Bíblia fala que quem vive na prática do pecado é do diabo. Ou seja, eu já errei na minha vida. Eu já errei, já cometi vários pecados na minha vida. Mas eu nunca fiquei vivendo nos pecados, enganando as pessoas dentro da igreja. Ou seja, eu pedia perdão pelos meus pecados e vamos levantar, vamos se erguer, vamos trabalhar. Ou seja, é assim. Então, se você é uma pessoa que está na igreja, que tem essas brechas e outras mais na sua vida, você não tem como se libertar do cativeiro. Você não tem como confrontar os espíritos. Você não tem como lutar contra eles. Por quê? Porque você está na mão do diabo, entendeu? Então, a primeira coisa a fazer para você poder confrontar os espíritos é avaliar se tem brecha. Se tem brecha na sua vida de pecado, se consertar, né? Pedir perdão, abandonar isso, limpar esse celular, tirar essas pornografias aí do celular. Você, mulher, parar de vestir essas roupas tortas que não convém à mulher de Deus, sabe? Roupas sensuais para estar provocando os homens na rua, né? E você sabe quando você se veste dessa forma. Parar de estar caluniando, parar de estar mentindo. Por exemplo, você tem ódio no coração, você não perdoa, você é uma pessoa amargurada, que diz, eu não perdoo o que ele fez. Uma pessoa que é assim, provavelmente ela já está possuída por um espírito, ela já é possessa. Entendeu? Então tudo isso são brechas. Então não adianta você querer, agora que o pastor ensinou, eu vou identificar, agora eu vou orar e mandar o diabo sair. Ele não vai sair, porque você não tem autoridade. Igual um rapaz da nossa igreja estava falando para a irmã, ele foi fazer um evangelismo, fazer uma visita num lar, e na casa de um rapaz homossexual, e na hora da oração aquele homossexual manifestou. Ele mandou o demônio sair, o demônio fez, eu não vou sair. E sabe o que o demônio fez? Atacou ele e bateu nele lá. Por quê? Porque ele tinha brecha na vida. E aí ele veio falar comigo que estava vendo pornografia, já fazia um tempo dentro da igreja. Ou seja, quem pratica essas coisas, meu irmão, não tem autoridade contra os espíritos, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é você fechar as brechas na sua vida, né? Ou seja, trancar essas portas aí de entrada para os espíritos. Isso é bíblico. Lá em Josafá, o rei Ezequias, quando ele foi atacado pelo rei da Síria, a primeira coisa que ele fechou foi as passagens de água. E aquilo ali é um simbolismo de que quando a gente está guerreando contra o inimigo, a gente tem que fechar tudo que pode beneficiar o inimigo. Então, seus pecados, eles dão muito mais legalidade ao diabo e amaldiçoam muito mais sua vida do que qualquer trabalho de bruxaria, do que qualquer consagração, do que qualquer pacto. Então, você tem que fechar essas brechas. Depois de fechar a brecha, fazer processos, campanhas de jejum e de oração. Você jejuar. O que é jejuar, pastor? Eu não sei o que é jejuar. Você vai ter que falar comigo aqui no WhatsApp, porque se eu for falar sobre jejum agora vai tomar um tempo. Pega o WhatsApp do programa aí, tá aí na página, você vai ver lá sobre, tem o WhatsApp, você fala comigo aqui, eu vou ensinar como jejuar. Fazer jejum, fazer oração, entendeu? Orar, e com isso você vai se fortalecer, e você vai fazer agora, olha o segredo aqui, depois de seguir esses passos, orações específicas. Por exemplo, quando eu me converti, eu vivia nesse mundão aí, você sabe que aí é de bolo, é prostituição, é festa, é farra, é tudo que não presta. Então eu vim para a igreja cheio de espírito de prostituição, eu era possesso. Então quando eu vim para lá, eu sabia que eu estava preso naquilo dali, eu sabia que eu precisava de passar por um processo de libertação, precisava passar por um processo de libertação. E aí, o que foi que eu fiz? Eu comecei a jejuar, a orar. Eu parei de assistir novela, parei de assistir filmes que tinham cenas indecentes. Eu joguei um monte de revista pornografia na minha casa, comecei a fechar todas as brechas. Aí comecei a orar e a jejuar,
depois que eu comecei a orar e jejuar, eu comecei a orar, fazer orações específicas, não para Deus, ó Senhor, eu comecei a orar e atacar aqueles espíritos em oração, dizer assim, espírito de prostituição, eu renuncio à tua atuação na minha vida, bate em retirada da minha vida, sai da minha vida, espírito de prostituição, a minha vida não te pertence, a minha alma não te pertence mais, eu entreguei minha vida para Jesus, hoje eu sou a igreja do Senhor, na minha vida não tem brecha, eu tenho autoridade, porque a Bíblia diz em Lucas 10, que Deus me dá autoridade, sai da minha vida, vai embora da minha vida, sai da minha vida em nome de Jesus, e comecei a orar dessa forma, falando com o Espírito. Por quê? Porque quando você ora, você está se conectando com o mundo espiritual, e você tem que falar com o Espírito, e não falar com Deus, ficar, ó Deus, meu Pai. Hoje, nas igrejas, nem orar o povo sabe, os pastores também não sabem orar, muitos pastores não sabem orar, e não sabem ensinar o povo a orar. Quando Jesus, escuta isso, vamos aprender com Jesus, não é com o pastor Josué não, com Jesus. Quando Jesus, ele ia expulsar um demônio de uma pessoa que estava com demônio, vai lá em Mateus, o que é que ele fazia? Jesus levantava a mão para o céu e dizia, ó Senhor, meu Pai, vem aqui, Senhor, tem misericórdia dessa vida, que está sofrendo, que nada dá certo, ó Pai, o que é que Jesus dizia? Espírito maligno, sai desse corpo, e o demônio saía. Com essa mulher que estava aí possessa, que a gente leu no começo, com a coluna encurvada, Jesus fez o quê? Jesus fez, oh meu Deus, tem pena dessa mulher, ele mandou o demônio sair, entendeu? Então, para você se libertar, tem que ter esses passos. Você não vai ficar, ó Deus, você vai mandar o demônio sair. Você vai orar para Deus quando você estiver na campanha de oração e de jejum. Você, Senhor, eu estou jejuando para ti, me fortalece, para eu confrontar esses espíritos, me dá autoridade. Depois que você fizer isso, você vai orar contra os espíritos. Ou vocês acham que quando vem uma pessoa aqui na igreja endemoniado, que eu vou libertar a pessoa, expulsar o demônio, eu fico, ó Deus, coitadinho, tá sofrendo, eu não fecho nem o olho, eu boto a mão na cabeça dela e digo, em nome de Jesus, manifesta esse espírito agora, né? Irmão, até irmão do Londres aí na live, um dia desse ele viu como é que eu faço na igreja. Tem uma mulher lá que ela pediu oração. Quando ela manifestou lá, eu botei a mão na cabeça dela e fiz a oração lá na irmã para expulsar aquela entidade dela e falei que no caso dela tinha que haver um processo, porque havia uma brecha. Por quê? Porque ela não era casada com o seu marido. Ou seja, ela tinha vindo de outro casamento, teve um filho com ele sem ser casada, e havia uma brecha para aquele espírito que estava manifestando nela. E aí eu falei, ó, tem que ter um processo, vocês têm que casar e tal. Ah, mas é que eu recebo uma pensão. Eu fiz, você escolhe. Ou você entrega a sua vida para Jesus e confia nele totalmente, que ele vai suprir a tua casa para você ser liberta. Ou então você continua com a pensão e continua com esse demônio se manifestando. Entendeu? Então eu falei para ela, então vocês têm que entender isso aqui, a raiz está aqui, o segredo, primeiro tem que querer, segundo tem que identificar de onde veio, como começou, qual é o espírito, em que área está atuando, e você fechar as brechas, se tem pecado, abandona essas práticas, fechar essas brechas, e aí você jejuar e orar para se fortalecer, e depois você confrontar os espíritos. Então tem que haver essa confrontação, tá certo? Tem que haver essa confrontação aí. Fecha as brechas, ora e jejua para se fortalecer e depois ora confrontando esses espíritos, sabe? Depois eu vou fazer uma live só falando sobre oração para ensinar vocês a orarem, porque a maioria das pessoas não sabe orar. A maioria não sabe orar. Eu tenho amigos que são pastores e não sabem orar. Não sabem diferenciar uma súplica de um clamor, de uma oração de ordenação de autoridade para um espírito e de uma oração de intercessão. Eles misturam tudo e até prega no meio da oração, para você ver como é que é crítico o caso da igreja hoje, da falta de conhecimento, entendeu? Então eu vou fazer uma live depois só ensinando vocês a orarem, tá certo? Agora vamos aqui para o processo de quem não é crente. Você que está assistindo aí, que está vivendo tudo isso daí, entendeu? Que está vivendo esse cativeiro, que você, pastor, o que é que eu vou fazer? Como é que eu faço? Você falou para quem já está na igreja. Eu vou falar para quem não é crente, para quem não entregou a vida para Jesus. A primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão, é se arrepender dos seus pecados e entregar a vida para Jesus. Por quê? Porque você só vai passar a ter autoridade contra os espíritos quando você entregar a sua vida para Jesus. Não tem como você ir ordenar os demônios, os espíritos, para desamarrarem a sua vida, que sai da sua vida, quando que você faz o que eles gostam, que é o pecado. Ou seja, você não tem autoridade sobre eles, entendeu? Então a primeira coisa, você tem que se arrepender do que você está fazendo de errado e você tem que entregar a sua vida para Jesus. É o primeiro passo. Aí em seguida
vem todos os processos, né? Você já está fechando as brechas, entregando a vida para Jesus, vendo se tem alguma área de atuação que você está dando espaço, né? Você vai identificar onde há a atuação, onde há os espíritos, né? Você entregou a vida para Jesus, você vai começar a orar e jejuar para se fortalecer, e agora você vai confrontar, ordenar que os espíritos saiam, entendeu? É basicamente o mesmo processo que eu falei acima, só que você tem que entregar a sua vida para Jesus, porque não tem como, é absurdo o que acontece aqui. O pessoal fala nesse celularzinho aqui, chega inúmeras mensagens, o pessoal fala comigo aqui, o pessoal fala, muita gente falando, pastor, eu tô no cativeiro, tô nessa área, ore pra eu sair. Eles acham, o pessoal bebendo, fumando, se prostituindo, vivendo em fornicação, eles acham que se eu fizer a oração daqui, vai libertar eles. Pastor, ore pelo meu filho, fulano de tal, que ele tá no cativeiro, tá viciado nas drogas, tá traficando, tá roubando. Elas acham, as mães acham que elas não querem servir a Deus, os filhos não querem, e que eu vou orar daqui e Deus vai ter compromisso com gente que não tem compromisso com eles e vai libertar eles lá para eles continuarem nas drogas. Ou seja, tem pessoas, gente, que não quer Jesus. A única coisa que eles querem é que saia daquela situação ruim, porque não tem dinheiro, tá sofrendo, o filho tá preso, mas se sair, eles vão continuar na vida de pecado. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é entregar a vida para Jesus. Porque eu vou deixar logo claro aqui, quem não entregou a vida para Jesus não tem como se ficar livre do cativeiro. Você vai viver a sua vida inteira e quando você morrer, você vai pro inferno. Os mesmos espíritos que te aprisionam hoje na cocaína, na maconha, na pornografia, no adultério, masturbação, no roubo, no engano, no ódio, em todo tipo de depravação, os mesmos espíritos que estão aprisionando você hoje, eles vão levar a tua alma para o inferno quando você morrer. O diabo não tem pressa. O diabo não morre, ele é um espírito, ele não come, a única coisa que ele tem para fazer é destruir as pessoas. Então ele não tem pressa em ficar 50 anos no seu corpo, lhe usando, lhe prendendo e no final levar sua alma para o inferno. Então esses são os passos aí para a libertação, né? E aí, para encerrar aqui, gente, para a gente fechar isso aqui agora, pastor, depois que eu fiz todo esse processo, que eu vi que eu fui liberto, eu não estou mais me prostituindo, meu casamento está fluindo, deixei masturbação, deixei pornografia, minha vida financeira está dando certo, parei de falir, parei de quebrar, eu estou uma bênção, tal... Tudo mudou, pastor. Eu sinto que eu estou livre. Não tenho mais aquela doença, não tenho mais epilepsia, não tenho mais desmaios, não tenho mais essa depressão, não estou mais vivendo essa loucura, não estou depressivo, não estou ansioso. Fiquei livre, não tenho mais medo de sair. Eu saio, não tenho mais síndrome do pânico, não tenho mais, estou livre. O que é que eu faço agora? Aí vem o último passo. Como se manter liberto? Por quê? Porque isso aqui não é uma mágica, uma receita que você faz uma vez e está resolvido, né? Porque olha o que Jesus fala em Mateus 12, que quando um espírito sai de um corpo de uma pessoa e ele anda por lugares áridos no mundo espiritual e Jesus diz que ele procura repouso e diz que quando ele não acha, ele diz assim, eu vou voltar para minha casa, para o corpo da pessoa de onde eu saí, e diz que ele voltando traz mais 7 espíritos com ele, piores do que ele. Você vai ler isso em Mateus capítulo 12 e diz assim, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Ou seja, se você foi liberto e você rapidamente não tomar esses passos aqui que eu vou falar, esses espíritos vão voltar com mais espíritos e vão ficar pior. Que você vai testemunhar isso, você vai dizer, é verdade, pastor. Porque quando eu estava na igreja, que eu estava uma bênção, que eu saí, eu fiquei pior do que quando eu estava no mundo. Por quê? Porque você tem que se manter liberto. Você tem que manter a sua libertação. Tem mãe que é crente que fica gastando todo o dinheiro com um filho, com uma filha que se prostitui. Por exemplo, uma mulher dessa, ela está amaldiçoando a vida financeira dela. Ela sempre vai estar quebrada, sempre vai estar precisando de empréstimo, de dinheiro. Por quê? Porque ela pega o dinheiro que é sagrado, deixa de dar a oferta, o dízimo do Senhor e vai dar para uma filha que vai para uma festa se prostituir. E vai dar para um filho que vai usar droga. E compra uma moto para um filho ficar aí se prostituindo e empinando moto na rua. Ou seja, ela está se amaldiçoando. Porque na vida do filho dela e da filha dela tem um demônio e ela tá pegando seu dinheiro e tá dando para um demônio. Entendeu? Então, essas pessoas que vivem assim, elas nunca vão se manter libertas. Tem que manter a libertação. Primeira coisa, como é que uma pessoa se mantém liberta? Primeira coisa, tem que estudar a Bíblia, as Escrituras. Não é ler a Bíblia, é estudar. Você tem que compreender o que está ali. Não adianta dizer, eu li um versículo. Você tem que estudar, meu amigo.
Porque o grande problema da igreja evangélica hoje é que o povo são analfabetos da Bíblia. São pessoas que não estudam as escrituras. O povo não gosta de ler Bíblia. O povo vive de jargão. O povo vive na internet assistindo música gospel. Música gospel não é Bíblia. Eu vou dizer uma coisa. 95% das músicas gospel são letras que não estão na Bíblia, que são heresias e tem até coisa diabólica. Entendeu? Que você vai ficar mais cativo ainda ouvindo certas músicas gospel. Se aproveita aí 5%, o resto não presta. Então por isso você tem que ler a Bíblia. Você tem que estudar as escrituras. Você tem que se aprofundar nas escrituras. Foi por causa desse estudo que eu fui liberto e eu estou ajudando vocês a serem libertos. Primeira coisa, estudar a Bíblia. Segunda coisa, nascer de novo. João 3 fala sobre o novo nascimento. Você não vai voltar para o ventre da sua mãe. Nascer de novo depois que você começa a ler a Bíblia, estudar, sua mente muda. Ou seja, você nasce de novo espiritualmente. Você tem um novo nascimento, a sua mente muda. Você, mulher, depois de ser liberta, depois de passar por esse processo, você agora diz, espera aí, eu sou uma mulher transformada. Eu estudei a Bíblia. Eu não vou mais botar um short curto e sair na rua. Eu não vou botar uma calça leg apertada, mostrando minha peça íntima e sair andando no bairro. Eu não vou mais pintar minha cara toda, parecendo uma garota de programa, e vou chegar aí na rua e os homens ficar assobiando, soltando piada e eu rindo. Porque eu sou uma mulher transformada. Ou seja, você vê como é que a mente muda? Isso é o novo nascimento. Não foi ninguém que proibiu ela. Porque o povo, quando vai para essas igrejas pentecostais tradicionais, olha, você tem que usar saia. Se não usar saia, está em pecado. A mulher usa saia, mas ela continua com a essência de prostituição. Ela vai com a saia apertada, todo mundo vendo. Ela dá em cima do marido das irmãs. Ela sai com o homem casado. Ou seja, ela usa a saia, mas ela não foi liberta do cativeiro da prostituição. Então a pessoa tem que ser liberta. E para se manter liberta, ela tem que nascer de novo, estudando a Bíblia. E o estudo da palavra muda a mente. Entendeu? O que é que eu aprendi no mundo? O que foi que eu aprendi no mundo? Que um homem tinha que ter várias mulheres, que você tinha que ter a mulher para casar e mulher na rua para curtir. Eu aprendi isso no mundo. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu vi que isso é uma abominação para o Senhor. Isso é abominável. Entendeu? E se porventura o homem de Deus cair num laço desse, ele tem que se arrepender e voltar para sua esposa. E não continuar no adultério, no erro. Entendeu? Da mesma forma, mulher de Deus, quando eu era do mundo, eu andava sem camisa, jogava futebol, ia sem camisa na rua, com a calça lá embaixo, aparecendo a cueca, e andava lá na rua. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a achar aquilo ridículo. Eu fiz, isso é ridículo um homem que faz isso, entendeu? Comecei a mudar a minha mente, entendeu? Chamar palavrão. Meu negócio era o seguinte, tava jogando futebol, tinha uma discussão, já ia pra briga, pra violência, ia pra festa, brigava lá com o pessoal, ia brigar, tudo era na violência que eu resolvia. E o que foi que aconteceu? Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu entendi que isso é errado, você sair batendo nas pessoas, você vai matar as pessoas. Ou seja, toda essa coisa foi mudando a minha mente. Tem que ter essa mudança, entendeu? Depois de liberto, você tem que estudar a Bíblia para que você mude sua mente. Porque se você for liberto e vai continuar com aquela ideia, comigo escrever eu não leio, o pau comeu, bateu eu dou pior, como amiga eu sou boa, mas como inimiga eu sou pior, quando eu não vou com a cara de uma pessoa, se você tiver com essa mente aí, você vai ficar pior do que você estava. Sabe por quê? Porque quando do Espírito é expulso e você não preenche a sua vida, né? Tendo primeiramente o novo nascimento e depois o batismo com o Espírito Santo, você vai ficar pior, entendeu? Por isso que a igreja, vou falar uma coisa pra vocês, por isso que a igreja é um dos piores locais. Foi na igreja que eu conheci as pessoas mais mau caráter da minha vida. Lá eu fui levei calote financeiro de pastor, fui enganado, fui roubado dentro da igreja. Mas tudo isso eu não reclamei, disse, como muita gente diz, eu saí da igreja por isso. Eu não saí. Aí foi que eu fiquei, porque eu vi que ali era um campo de batalha. E tudo isso serviu para me amadurecer. Porque crente que é de cristal, que não pode ser repreendido, que não pode levar uma reclamação, que não pode ser contraditado, crente que se o pastor não der bom dia sai da igreja, isso aí não é crente, entendeu? Esse tipo de gente não é crente. Esse tipo de gente não vai para canto nenhum na vida, entendeu? Então, a igreja tem problema e é bom que a igreja tenha problema. Por quê? Porque o teu problema, o teu defeito vai trabalhar numa área da minha vida que eu sou defeituoso e o meu defeito vai trabalhar em você. Ou seja, isso nos ensina a amadurecer e a perdoar. Hoje eu trato com todo tipo de gente na igreja e não tenho raiva de ninguém, não tenho rancor de ninguém, e todas essas coisas que eu aprendi na igreja
com essas pessoas me ajudaram. Mas a igreja é esse ambiente, por quê? Porque as pessoas não têm libertação. Sabe o que a igreja ensina? Venha, viste uma roupa decente, bota um paletó e uma gravata e está resolvido. Isso não é bíblico, gente. Isso não é bíblico. Por isso que continua na igreja gente prostituto, caluniador, enganador, caloteiro, homossexual, lésbica, usuário de droga dentro da igreja. O povo nunca se liberta. E a igreja é uma bagunça. O povo hoje, os pastores aí para ganhar dinheiro e fazer média, pega um monte de atriz prostituta, pornográfica, homens também, que esculacham nas redes sociais e dizem, olha, é crente, eu batizei fulano de tal, eu batizei aquele jogador, aquela pessoa. E eles não são crentes. Então a gente vive um cenário hoje assim, de pessoas assim, que não sabem o que é isso aqui, libertação, que eu falei para vocês, apesar de muitos terem dinheiro, mas vivem no cativeiro da depressão. Eu conheço artistas, eu trabalho no meio de artistas, trato com essas pessoas e vou falar uma coisa, o meio dos artistas, a maioria usa drogas e são depressivos, apesar de ter dinheiro, entendeu? Então também vive em cativeiro, cativeiro não é só para pobre, né? E para você manter sua libertação, você tem que congregar. Tem gente que diz, eu não congrego, eu congrego em casa. Não existe isso. Hebreus diz que a gente tem que congregar, você tem que ter uma congregação. E por favor, gente, quando for congregar, procure uma congregação de homens de Deus, que é raro hoje, é difícil. Porque se você for para uma igreja que o pastor não é liberto, que o povo lá é desmantelado, quando aquele povo começa com aquele roda-roda, gira-gira, pula-pula, bota a mão na tua cabeça para fazer oração, você vai ficar do mesmo estado, ou pior, entendeu? Então, gente, esses foram os processos, entendeu? Isso não é tudo, eu passei de uma forma simples, de uma forma bem por cima, porque aí vocês vão orar e Deus vai começar a revelar mais coisas para vocês, tá bom? Então, quem não assistiu o início, assiste a Cativeiros Espirituais 1, 2, 3, 4 e essa que é a 5, que hoje a gente está encerrando, tá bom? E eu quero fazer um convite especial para você. Você que tem sido abençoado pela programação A Última Chamada na rádio, na 100.5, oferte e nos ajude a manter nossa programação na rádio e aumentar o nosso tempo na rádio. Porque na quinta-feira agora, toda a grade da rádio estava preenchida. E agora, todos os programas saíram. Na quinta-feira só tem o nosso programa. Deus manteve a gente lá. Esse negócio de coronavírus tirou muita gente da rádio e a gente continuou lá. Então, por favor, nos ajude a continuar na rádio e aumentar o nosso horário. Porque esse programa está chegando em vários interiores da Paraíba, onde o povo não tem internet, através da rádio, está salvando gente, está libertando pessoas. E através da internet aqui, está chegando no mundo inteiro. A gente tem pessoas de Portugal que estão congregando com a gente lá em Portugal, sabe? Mandando oferta, porque a obra está crescendo. Então, você que tem sido abençoado pela programação da Última Chamada, abençoe. Eu não vou estipular valor, você bote o que tiver no seu coração, de acordo com a sua gratidão, oferte, aprenda a abençoar também, porque a bênção tem esse princípio, você é abençoado e você abençoa. Se você recebeu de Deus, aprenda a abençoar, sabe? Muitas pessoas não avançam também, não prosperam, porque não segue esse princípio de abençoar, é abençoado, mas não abençoa, entendeu? Então abençoe essa obra para que ela continue se expandindo, tá certo? Pega o nosso WhatsApp aí e aí você vai estar falando conosco, mantendo contato conosco. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau.